tarde! Sejam bem-vindas, vão ficando à vontade. Hoje eu quero conversar sobre a bariátrica. Me surpreendi o tanto de pessoas que me perguntaram sobre a bariátrica, me fizeram perguntas, vieram perguntar o que eu acho, né? Gente, é o seguinte, algumas vezes a gente começa a ganhar peso, né? Chega um momento que a gente tenta fazer coisas para emagrecer, para perder esse peso e não dá certo, não, parece que nada funciona, parece que nada engaja, parece que nada faz a gente conseguir. E aí, de fato, a gente olha para a bariátrica como uma solução, como uma resolução para a questão do peso, tá? Só que o que vai acontecer? Eu conheço pessoas, tá? Pacientes, inclusive, que fizeram bariátrica e amaram, que fizeram bariátrica e se arrependeram, que mantiveram o peso, que engordaram. Também conheço pessoas que se negaram a fazer bariátrica e mesmo assim conseguiram emagrecer mais de 50 quilos. Então eu quero esmiuçar esse tema um pouquinho hoje. Me contem aqui também o que vocês pensam sobre bariátrica, conhecem alguém que fez, qual a opinião de vocês a respeito disso, porque aí a gente consegue ir conversando, a gente consegue ir dialogando, eu posso ir respondendo também as perguntas de vocês, tá? E aproveito para pedir para vocês, convidar vocês a enviarem essa live para os contatos, para alguém que possa se interessar sobre esse assunto. Para quem está chegando agora, eu sou a Gladys, sou nutricionista, sou fascinada pelo tema emagrecimento, estudo muito sobre isso. Tem sido os atendimentos que eu mais faço são voltados para o emagrecimento. Eu realmente adoro essa área, adoro esse tema. Então eu quero trazer coisas importantíssimas sobre essa questão da bariátrica, tá? E como eu falei para vocês, eu ouvi essa última semana, os últimos 7 dias, muitas pessoas me perguntaram o que eu achava sobre a bariátrica. Algumas pessoas me disseram que estavam interessadas em fazer, outras pessoas me disseram que fizeram e não fariam novamente. E antes de entrar um pouco mais a fundo, eu quero falar uma coisa. A bariátrica, há um tempo atrás, eu era muito contra, tá? Eu era, assim, um pouco resistente à bariátrica. Mas eu fui entendendo que em alguns momentos eu entendi, sabe, gente? Me colocando no lugar das pessoas que optaram por fazer a bariátrica, eu entendi os motivos que levaram essas pessoas a fazerem uma bariátrica, tá? E o que eu percebi, tá? Da grande maioria das pessoas que buscaram, que resolveram fazer uma bariátrica, que viram na bariátrica a solução. Em algumas situações, a pessoa ela já passa uma vida inteira, né, numa luta, numa guerra, numa disputa, num sofrimento em relação a peso, com a relação com a comida, com os resultados disso, com as consequências que isso traz. Geralmente essa pessoa ela fez outras tentativas, geralmente essa pessoa ela passou por muitos processos e tentativas de emagrecimento e ela não conseguiu um resultado legal. Então, muitas vezes é muita dor física, dor emocional envolvida na vida da pessoa. E aí, né, nesse momento, meio que bate um certo desespero, sabe, gente? Faz sentido isso pra vocês? Bate um desespero porque a gente não consegue mais. A pessoa que tá nessa situação desesperadora, muitas vezes, em relação ao peso e à saúde, ela precisa e ela quer uma solução rápida, uma solução imediata. E nesse contexto, nessa hora, a bariátrica, ela aparece, ela se apresenta como uma boa opção, uma boa solução e a resolução dos problemas. Então, eu me solidarizo com quem acaba decidindo por fazer a bariátrica. E aí eu preciso trazer também o contraponto de quando se faz a bariátrica, tá? O que acontece depois também dessa cirurgia, tá? Então, eu entendo o que leva muitas vezes alguém a fazer, tá? E eu quero trazer alguns pontos bem importantes agora para vocês, tá? Então, fiquem aqui e continuem compartilhando essa live. Deixa eu ver um comentário que apareceu aqui.
É muita luta, assunto mega importante, fiz e foi a melhor opção. Olha só que bacana. Ontem eu recebi uma paciente que ela fez, e eu conheço outras pessoas que fizeram e vivem até hoje muito bem, né, em relação a isso. Conheço também pessoas que fizeram e não estão bem com isso, que acabaram voltando a ganhar peso, não conseguiram manter o peso. E conheço outras pessoas que não fizeram, que tiveram uma perda muito grande, muito expressiva, de mais de 50 quilos sem bariátrica. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar, tá? Não vai ser bom, não vai ser lindo, maravilhoso para todo mundo, mas também não vai ser ruim, péssimo e desastroso para todo mundo. Por isso é importante a gente olhar sempre por todos os ângulos possíveis, tá? Então uma coisa importante que eu quero trazer depois de ter falado isso é que faz todo o sentido do mundo numa situação onde eu falei, né, onde tá difícil mesmo, tá ruim, tá desesperador, faz sentido cogitar essa bariátrica, tá? Mas em muitos casos, em muitas situações, e é aí que mora a questão que eu quero trazer. A bariátrica, ela, na grande maioria das vezes, gente, ela não resolve o problema. Aí vocês vão me dizer assim, como que não resolve o problema se eu fiz a bariátrica e eliminei 40, 50 quilos? A bariátrica, ela vai agir em cima da consequência, porque o peso, gente, o peso, o número da balança não é o problema, é uma consequência de alguma coisa. O peso é a consequência do nosso estilo de vida, do nosso comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar, ele é muito internalizado, ele é muito enraizado. Quando eu mudo a consequência desse comportamento, que é o meu peso, mas o comportamento ele continua sendo o mesmo, o resultado daqui a 3, 4 anos, ele pode voltar a ser como era antes, ou seja, a pessoa ela pode voltar a ganhar peso, voltar a engordar. Acontece sim, acontece muito. Então, o que nos faz ganhar peso? O que é a causa do ganho de peso, tá? Então, como eu falei, o peso é uma consequência. Quais são as causas que nos levam a ter essa consequência? O nosso estilo de vida. E dentro de estilo de vida vai ter alimentação, vai ter lazer, vai ter trabalho, envolve exercício também. Então envolve muitas coisas, tá? E esse estilo de vida, ele vai construir o nosso comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar, gente, é desenvolvido ao longo de uma vida. Eu tô com 35 anos. O comportamento alimentar que eu desempenho hoje, ou seja, a maneira como eu me relaciono com a comida, a forma como eu como, o tipo de alimentos que eu como, os horários que eu como, a quantidade que eu como, é o meu comportamento alimentar. E isso eu fui construindo ao longo de 35 anos. E esse nosso comportamento alimentar, ele vai se alterando ao longo da nossa vida, conforme a gente vai aprendendo coisas novas, conforme a gente vai tendo objetivos de vida, conforme as coisas que a gente vai almejando, conforme as metas que a gente vai tendo de saúde, de estética, enfim, tá? Isso tudo é comportamento alimentar. E esse comportamento alimentar traz alguma consequência de saúde, de peso, de autoestima e por aí vai. Fez sentido isso para vocês? Se sim, comenta para mim. Sim, faz sentido, não faz sentido, concordo, discordo, acho que bariátrica é bom, acho que bariátrica é ruim. Fiquem muito à vontade para comentar, tá? Isso aqui é para vocês. Então, isso é a causa do ganho de peso. Vamos voltar lá atrás? A bariátrica não trabalha na causa do ganho de peso. A bariátrica trabalha na consequência do ganho de peso, no peso em si. Então, a causa, consequência. Consequência é peso, bariátrica atua aqui. A causa aqui continua muitas vezes existindo. E aí, quem já passou por bariátrica, que algumas pessoas comentaram aqui que já fizeram bariátrica, sabe que antes da cirurgia é preciso passar por um processo de avaliação e acompanhamento com equipe multidisciplinar. E essa equipe envolve também
acompanhamento nutricional e psicológico. Por quê? Porque justamente esses dois tipos de acompanhamento, eles vão trabalhar onde? Na causa do ganho de peso. Então, quando vai se fazer a bariátrica, a cirurgia em si vai atuar na consequência, mas todo o processo antes e depois, porque depois da cirurgia também é recomendado, inclusive pelo SUS, se exige, né, que se passe por ainda um período de acompanhamento tanto nutricional quanto de psicoterapia, tá? Justamente para trabalhar com isso, com comportamento alimentar, com causa, com origens. Então, assim, o que eu quero falar, tá? Com tudo isso. E é do fundo do meu coração, tá? Que eu falo isso para vocês. E também porque pacientes meus já me falaram isso e não foi só uma pessoa que me falou. Quem se dedica a esse acompanhamento prévio com Nutri, com psico, com profissionais qualificados, tá? E psicológico também, mas de verdade, sabe? Quem se compromete com um acompanhamento sério, quem se dedica a fazer isso pelo tempo necessário que seja para alcançar o emagrecimento, vai emagrecer. Vai emagrecer e vai emagrecer o mesmo tanto, ou até mais, ou muito perto, do que perderia peso com bariátrica. E aí é importante a gente pensar, gente, que a perda de peso que a bariátrica traz nem sempre vai ser tão saudável assim. Porque quem faz a bariátrica acaba perdendo tudo, tá? Perde gordura, perde, mas perde musculatura também. E musculatura é fundamental pro emagrecimento saudável. Porque às vezes a gente perde um monte de peso, mas a quantidade de gordura no nosso corpo ainda continua alto. E isso faz muito mal para a saúde. Então, o emagrecimento tem a ver com perda de gordura. Muitas vezes na bariátrica se perde gordura, mas se perde muito músculo também. E isso não é saudável quando a gente pensa em médio e longo prazo. Fora outras consequências que tem, né? A questão de muitas vezes uma deficiência de vitaminas que vai precisar suplementar por um longo tempo. E aí entra uma questão, tá? Uma das coisas que acaba muitas vezes impedindo, né, que se faça um acompanhamento nutricional, mas é de longo prazo, gente. Não é ir uma vez, 2 vezes, 3 e deu, tá resolvido. Psico, nutri. Não, é acompanhamento de 1, 2, 3, 4 anos às vezes. E aí também entra a questão da paciência. A gente não quer esperar 4 anos para ter o resultado. A bariátrica traz em poucos meses. Então, às vezes, acaba sendo uma opção muito mais que brilha aos olhos do que isso tudo que eu venho falando. Mas voltando, sabe? Isso é uma questão que interfere e a questão financeira também. Por quê? Porque a bariátrica tem a opção pelo SUS, tá? E quando vai se investir em um acompanhamento, psicoterapia, nutrição, por exemplo, vai ter que desembolsar, vai ter que investir. Isso acaba sendo, às vezes, um grande obstáculo para muitos de nós, porque a gente não está disposto, tá? A gente não está disposto a colocar o nosso dinheiro em autocuidado, isso é cultural, eu não estou julgando ninguém. Eu também, por muito tempo, não fazia. Não me cuidava porque eu achava caro, porque eu achava que era dinheiro botado fora, que imagina, eu sabia que eu tinha que me exercitar, eu sabia que eu tinha que comer melhor. Mas não é porque eu sabia que eu fazia, né? E não é porque eu fazia que eu fazia direito, que eu fazia o que era certo para mim. Então, muitas vezes isso acaba sendo grandes empecilhos, o tempo e o dinheiro que é investido, tá? Só que se a gente pensar na bariátrica, ela também vai ter seus investimentos e seus custos. E quando eu falo custos, eu não me refiro só aos custos financeiros. Eu me refiro também a outros custos, tá? Como os custos de saúde, porque geralmente vai precisar fazer uma suplementação de vitaminas para sempre, tá? Vai baixar muitas vezes alguma vitamina, vai ter alguma dificuldade de absorção. Também, não só pela cirurgia, mas também pela forma de se alimentar depois, que precisa ser diferente, né? Então, acaba tendo esses custos na vida da gente também, a bariátrica. Mas eu penso que uma das
partes mais difíceis, talvez, tá? De considerar a bariátrica é uma das partes mais delicadas de quando a gente fica cogitando muito a bariátrica e aquilo fica na mente, aquilo começa a pairar à nossa volta como sendo a única e a melhor solução. Aí a gente se depara com um problema. Qual é o problema que eu percebo, tá? Na prática clínica. Qual é o problema dessa bariátrica tá aqui na nossa mente como uma solução? É que a possibilidade da bariátrica acaba limitando você de emagrecer de outras formas. Por quê? Porque eu tenho em mente que a solução do meu excesso de peso, da minha situação, da minha condição é a bariátrica. Vamos fazer de conta que isso tá lá na mente, tá? Inconscientemente, eu não vou me doar o tanto que eu poderia para emagrecer de outra forma, para mudar o meu comportamento alimentar. Gente, vamos ser sinceros. Por que eu vou ter o esforço de melhorar hábitos, de praticar exercício tantas vezes por semana, de inserir alimentos mais saudáveis na minha rotina, de beber mais água, de diminuir doce, de organizar isso, porque eu vou ter esse trabalho se a bariátrica na minha mente é a solução e a bariátrica vai me fazer perder o peso que está me incomodando. Por que eu vou fazer as outras coisas? E não é de propósito, não é proposital, mas acontece. Acontece muito. Essa possibilidade acaba limitando muitas pessoas de terem sucesso no emagrecimento. Porque acaba não engajando. Ah, mas eu vou fazer a bariátrica daqui a 6 meses. Eu posso fazer a bariátrica daqui a 1 ano. Então não sei se eu vou abrir mão disso, daquilo, daquele outro. Porque quando eu fizer a bariátrica, eu não vou poder comer por um tempo. Porque quando eu fizer a bariátrica, eu vou comer um pedacinho de frango dividido em 2, 3 vezes por dia. Então, nesse sentido, a bariátrica acaba sendo muito limitante. Eu conheço pessoas que, inclusive, ganharam peso, se esforçaram para ganhar peso para poder fazer depois da cirurgia, na crença, né, acreditando que isso seria a solução. Então, acaba sendo muito limitante. E outra coisa importante, tá? E eu vejo isso acontecer muito, e eu sinto o quanto isso é dolorido também nas pessoas. Então, não conseguir por conta própria é dolorido. Agora, fazer uma bariátrica e voltar a engordar depois também é dolorido. Não conseguir emagrecer é dolorido. Fazer a bariátrica e ganhar esse peso que foi perdido depois também é. Concordam comigo? Porque eu já vi isso acontecer e é muito frustrante. A pessoa que fez a bariátrica não vai poder fazer de novo a cirurgia, né, gente? Fez a bariátrica, passou um tempo ali, porque é sofrido também, gente. Às vezes a gente se ilude, ai, que vai ser lindo, eu vou pro hospital, vão lá, vão cortar, vão tirar um pedaço do meu estômago, vão bloquear uma parte, vão fazer um desvio, e vai ser lindo, e eu vou conseguir comer menos. Gente, o que comanda a fome não é o estômago, é o cérebro, é a mente. Então, a bariátrica, ela é como eu falei no início, ela vai ajudar a atuar na consequência disso, não na causa. Então, depois que se faz essa cirurgia, se perde um monte de peso, o estômago tá ali pequenininho. Mas a mente, o cérebro que controla toda essa questão, todo o sistema de fome e de saciedade, ele continua funcionando do mesmo jeito. Aos pouquinhos, a pessoa encontra formas de burlar o sistema, de acaba começando a comer mais de pouquinho em pouquinho, ou acaba se voltando para alimentos hipercalóricos, ou acaba desenvolvendo o hábito de beliscar, e isso em médio e longo prazo faz o peso voltar. Então eu preciso bater na tecla de que, embora eu entenda
entenda, respeite, inclusive apoie pessoas que têm esse desejo. Eu preciso falar isso, porque eu vejo isso acontecer, gente. Eu vejo pessoas voltando anos depois para o consultório porque ganharam peso. E elas que me falam tudo isso que eu tô falando para vocês. Não é da minha cabeça, não é para criticar, é porque é real. Mas o que é vendido, o que é mostrado, não é os bastidores da coisa, é só a parte bonita, é só o palco. E eu já trabalhei numa UTI de hospital e já atendi nessa UTI pessoas bariatricadas, né? Pós-bariátrica. E uma coisa que muito pouco se fala é dos riscos, inclusive, de vida que a bariátrica traz. Não é uma simples cirurgia, gente. Não é tão básico assim. E também já vi, tá? As pessoas fazendo a bariátrica, tendo muitas complicações, passando muitas coisas difíceis, ficando internadas, indo para casa, voltando para internar de novo. Precisa passar alguns dias bebendo só líquidos claros, depois muda para outros líquidos e vai, e muda a textura, e muda a consistência. Só que isso, de novo, não gera, na grande maioria das vezes, alterações no que provoca o ganho de peso, que, como eu falei, está no comportamento alimentar. Então, o peso, mais uma vez, é só a consequência do comportamento alimentar. Para o emagrecimento acontecer de forma efetiva, duradoura para a vida, que é isso que você merece, um emagrecimento para a vida, precisa se trabalhar no comportamento alimentar. Por isso que se tem a regra, antes da bariátrica, X tempo de acompanhamento nutricional e psicoterapia depois da bariátrica também, para fazer algum trabalho nesse comportamento alimentar, e para muitas pessoas isso é muito efetivo. Realmente há uma mudança de hábitos, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento, da forma de ver a comida, da forma de se relacionar com a comida, de reinterpretar o que a comida significa pra gente, de buscar o que a comida significa na minha vida, que espaço ela ocupa. Aí sim a gente consegue falar em resultados de emagrecimento efetivos. E eu digo mais, quando a gente se dedica a fazer isso, investir tempo, investir o dinheiro nisso, a bariátrica ela acaba se tornando não necessária. Só que envolve aqueles fatores: tempo, investimento de tempo, investimento financeiro. Sim, vai precisar investir. Se for fazer bariátrica, vai investir também. Ah, mas eu faço pelo SUS, ok. Talvez vai ter que suplementar pelo resto da vida, 300, 400 reais por mês. Então também vai estar investindo. E a bariátrica acaba trazendo resultados um pouquinho mais rápido, mas eu já expliquei que não é um resultado tão saudável assim. Então, buscar o emagrecimento olhando para esse comportamento alimentar, entendendo esse comportamento alimentar com profissionais sérios, gente, também não adianta, sabe? Não adianta tentar fazer dieta sem entender o que a comida representa, por que eu como aquilo que eu como, na quantidade que eu como, na hora que eu como, do jeito que eu como. É isso que precisa ser trabalhado, é isso que precisa ser entendido. Só fazer dieta não vai funcionar, inclusive fazer dieta faz a gente ganhar ainda mais peso em médio e longo prazo. Porque, de novo, tá tentando fazer uma resolução só de uma consequência, tá? Porque aquilo que a gente escolhe comer é uma consequência, não é a causa. Então, isso precisa ser trabalhado também. Agora, obviamente, não fica nas costas só do profissional também. Porque, às vezes, a gente pipoca, vai de um profissional para o outro, e de um para o outro, e aquele psicólogo não foi bom, aquela nutri não foi boa, foi para o outro, aquele também não foi bom, aquela outra nutri também não, aquele outro também não, Nenhum profissional deu certo, nenhum profissional conseguiu ajustar. Bom, peraí, vamos parar. Será que a gente está aberto mesmo a esse processo? Será que a gente está disposto mesmo a encarar as dores? Eu falo muito sobre isso. O emagrecimento tem seus processos de dor, tem suas desvantagens, e a gente olha só para as vantagens. E quando a gente quer ganhar sempre, a gente quebra a cara. É complicado. Então precisa, gente, assim, ó, levantar, sacudir a poeira, respirar fundo e decidir: eu vou encarar isso de cabeça erguida. Eu sou adulta. Eu posso optar pela bariátrica? Posso. Quais são as vantagens disso?
Quais são as desvantagens disso? Eu posso optar por não fazer a bariátrica e buscar o outro caminho? Posso. Quais são as vantagens disso? Quais são as desvantagens disso? O que eu escolho para mim agora? O que eu consigo arcar agora com o do que eu dou conta nesse momento? Mas decide e faça algo, sabe? O que não dá é cozinhar essa solução em banho-maria e passa um dia, 2, passa um mês, passa um ano, passam 5 anos, passam 10, passam 15, passou a vida e a gente não resolveu. E a vida passa num estalar de dedos. Então é importante, eu quis trazer esse assunto para vocês, porque ficou muito latente nesses últimos dias essa questão, tá? E eu acho que é importante a gente falar sobre, como eu disse no início, para muitas pessoas foi a melhor coisa da vida, para outras não foi. Muitas pessoas conseguiram emagrecer e não ganharam mais peso, outras emagreceram, ganharam peso de novo, outras decidiram não fazer bariátrica e conseguiram emagrecer muito, mais de 50 quilos. Então isso é muito individual, é muito relativo, tá? E eu respeito isso, certo? Então, vamos cuidar da causa. Mesmo que a bariátrica seja a opção, vamos cuidar da causa desse excesso de peso, tá? Mesmo fazendo as duas coisas associadas, ok, mas cuide da causa, para que lá na frente não acabe ganhando peso novamente e aí fazer outra cirurgia não vai dar, né? Não é bem assim. Às vezes pode ficar essa dúvida, e como que eu faço para cuidar desse meu comportamento alimentar, para começar a entender isso? Bom, dica de ouro, tá? Aqui na minha página, no meu YouTube, tem muito, mas muito conteúdo sobre isso. Vai lá, Nutrir Descomplicando no YouTube, assiste os conteúdos lá. Se gostar, se inscreve, fica por lá. Se não gostar, tudo bem também, tá? Mas dá uma olhada. Fica aqui no Instagram. Se gosta do que vê aqui, compartilha esse canal, essa página com outras pessoas também. E tem conteúdos aqui sobre genética, tem conteúdos aqui sobre peso, se peso importa. Tem conteúdo sobre o que comer para emagrecer. Tem conteúdo sobre desistência, sobre desmotivação, sobre o melhor horário para jantar, que vai emagrecer mais. Tem conteúdo sobre jejum, tem conteúdo sobre lactose, sobre glúten. Tem muita coisa. É só vasculhar aqui que vocês encontram ouro, tá? Então começa fazendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil, tenha sido bom, tenha sido agradável, tenha sido positivo. Então, se você gostou, deixe seu comentário, compartilha, curte. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu espero ver você nos próximos conteúdos também. E essa live, ela vai ficar gravada, então fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiserem depois, tá bom? Um beijão e até o próximo conteúdo.